Vamos lá, galera. Esse módulo aqui vai ser curtinho, mas é muito importante que vocês assistam, porque eu vou dar várias dicas e falar aqui como é que faz a instalação, onde que baixa o Spark AR, que é o software aí que a gente vai usar para a criação dos filtros, tá bom? Então, estamos aí, ó, módulo instalando o Spark AR. E a gente já vem com uma notícia que é ótima, né? A primeira notícia nossa aqui é que o Spark é de graça, né? Eu acredito que como o Facebook ele quer, né, que a gente faça muitos filtros, ele quer que isso se espalhe de maneira absoluta, ele disponibilizou o software de graça pra gente. Aí você fala, nossa, como o Facebook é bonzinho? Lógico que não, gente. Eles estão ganhando muito com isso porque depois dos filtros as pessoas passaram a usar muito mais os stories do Instagram do que antes, e quanto mais stories, mais anúncios eles estão rodando, mais dinheiro eles ganham. Então, meio que a gente trabalha de graça para o Facebook, porém a gente pode ganhar dinheiro aí trabalhando para marcas, tá? Não, todo mundo pode sair ganhando, então vamos aproveitar isso aí, tá? Então, como ele é de graça, né? A gente pode baixar ele direto do site do Facebook ali, do Spark, sparkar.facebook.com. Eu tô com ele aberto aqui. Eu vou mostrar ele para vocês, que tem umas coisas legais aqui nesse site, tá? Uma coisa legal aqui pra gente pensar também é que, cara, esse site ele pode mudar de cara, tá bom? Ele já mudou desde a primeira versão lá do Spark e eles sempre mudam, assim, quando tem uma grande mudança, etc. Então as coisas podem mudar de lugar, então é muito importante você entender o que é cada coisa para não ficar perdido nesse sentido, tá? Então a gente tem aqui o site, ó, ele é meio que uma propaganda mesmo do Spark, mostra tudo que é possível. Ó, essa aqui é a versão super antiga do Spark. Então fica atento aí que pode mudar. E mas é bem legal você estar sempre olhando para ver se tem alguma novidade, alguma coisa. Às vezes sai até um spoiler aqui que não saiu ainda para todo mundo. Então é legal estar sempre olhando e você vai ver que vocês vão usar muito aqui, principalmente durante o curso, tá? Então, chegamos no site. A gente vai primeiro para a aba Aprender. Eu vou falar um pouquinho sobre ela ao decorrer do curso, mas já vou dar uma introdução a ela, né, aqui para vocês. E essa tela aqui em cima, ó, do botão aprender, que se tiver em inglês aí, vai ser o learn, né? Ela é a documentação do Spark. Aqui está explicando tudo o que faz no software. Se você já trabalhou com alguma plataforma parecida, etc., dá até para aprender a usar o Spark só usando essa aba de documentação. Tem tudo aqui, ó, de script, tudo explicando o que é cada coisa. E obviamente quase nada em português ainda, mas eu acho que futuramente vai ter bastante coisa em português, tá? Então, a gente entrou nessa aba, vocês podem dar uma olhada aí, se vocês já quiserem ir fuçando para entender. Tem até uma aba de tutoriais aqui, ó, que são todos em inglês, mas tem alguns aqui bem iniciantes, são bem legais. Vale a pena dar uma olhada, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhadinha assim na aba Aprender. Então aí, ó, essa é a aba de aprender, a aba Learn, né, que eu mostrei para vocês. E a gente vai na seção Downloads da própria aba Learn. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a aba Downloads aqui, tá? E aqui em Downloads, eu sei que você está vendo aquele botão ali, baixar, não é só apertar ali, Kevin, calma, porque aqui eu vou falar outra questão para vocês, que aqui aparece os requisitos para rodar o Spark. Então aqui você vai saber se o computador é compatível ou não, porque o Spark ele é pesado, tá? E por que eu estou mostrando essa tela aqui em vez de mostrar direto? Porque o software está em constante evolução, então vale a pena você checar aqui, até para ver se ele ficou mais leve ou se ele ficou mais pesado, né? Vai estar sempre atualizado nessa página e eu vou falar como é que está agora, na versão 114, que é a que a gente está usando nesse vídeo aqui desse módulo, né? Pode ser que a gente mude de versão no meio do curso. Nessa parte a gente está na 114. E vou comentar com vocês cada situação aqui desses requisitos, né?
Então a gente tem os requisitos mínimos que está ali naquela página, que são fornecidos pelo próprio Facebook. Então a gente tem ali o sistema operacional, se você estiver usando o Windows, é o Windows 10 64 bits. Então tem a versão de 32 bits, ela não roda Spark AR. Ah, quer ver como faz para rodar? Não tem como, tá, gente? Isso é uma questão de arquitetura, o jeito que o software foi desenvolvido, ele só vai funcionar em 64 bits, tá? E para você ter o Windows 64 bits, você tem que ter um computador compatível com ele também. Então, se você tá rodando o Windows 10 64 bits, muito provavelmente você vai conseguir rodar o Spark ou não, né? Vamos falar das outras coisas. E se você tiver um Mac aí, ó, você tem que estar com o Mac 10.14 ou superior, né? Embaixo a gente tem ali o mínimo de memória RAM, que é 4 GB. Depois a CPU, sempre que a gente fala CPU assim, é o processador, tá, do computador. Então ele colocou ali como mínimo o Intel Core i3 ou um AMD Bulldozer Jaguar com SSE 4.1. Então você vai lá no seu computador, vai ver qual que é o seu processador. Se você não sabe ver, é bem simples, tá? Vou explicar aqui rapidinho como é que vê o processador e tudo mais. Deixa eu só mudar aqui de tela para vocês. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador. Aqui do lado onde tem este computador, clique em propriedades. E aí vai aparecer aqui, ó. Eu tenho um AMD Ryzen 7. Então ele já é um processador bem mais atual e tal. Em 3.59, 8 core, tenho 32 GB de RAM. Essas duas coisas já consigo ver por aqui. Eu já sei que ele roda ali, tá? E aí você vai ver qual é. E se não tiver nenhum desses nomes aqui, você pesquisa lá no Google se ele tem SSE 4.1. Se ele tiver isso aqui, pronto, vai funcionar, tá? E aí tem essa informação, né? Os processadores que foram produzidos na última década provavelmente suportarão esse conjunto de instruções. Não, se você vê que é um processador, um computador que você comprou há pouco tempo e é novo e etc., muito provavelmente ele vai rodar na questão do processador. Tem as outras coisas aqui, tá? Então a gente tem também dos novos processadores da Apple aí, e o Spark ele já está otimizado para rodar com eles, no caso aí com o M1, tá? Logo abaixo a gente tem GPU, sempre que a gente falar de GPU é a placa de vídeo. Se você não sabe o que é a placa de vídeo, é tudo que processa a parte gráfica do seu computador. Muitos processadores têm uma GPU inclusa dentro deles e elas podem ser capazes de rodar aí no mínimo o Spark AR e inclusive essa Intel HD Graphics, ela é uma que vem junto aí com o processador. A NVIDIA GeForce não, e a AMD Radeon também vem junto com os processadores da AMD. Então ali você tem que ter o mínimo de uma GPU para rodar o Spark, porque o Spark ele renderiza as coisas em tempo real. A gente vai falar mais disso ali no próximo, eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? E a resolução do monitor tá um mínimo aí 1280 por 768, menor do que isso é muito pequeno. Ele pode até rodar, mas não vai ser legal. O jeito que a interface do programa não faz sentido você fazer em tela pequena. Ele é feito para um computador com uma tela grande mesmo ali, desenvolvimento, até porque você tem que olhar várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai chegar nessa parte, mas vocês vão entender. Então esses são os requisitos mínimos pelo Facebook. Porém, esse mínimo que eles colocam aí é o mínimo do mínimo, tá, galera? É muito mínimo mesmo. Muito provavelmente com isso aí você vai conseguir fazer coisas simples. Quando você começar a encher mais de coisa dentro do seu efeito, ele vai travar seu computador. Ou vai acontecer algumas coisas de, por exemplo, você não conseguiu ouvir uma música enquanto você está fazendo um filtro porque o Spark está muito pesado, está deixando seu computador lento. Ou ele vai fechar porque está travando muito. Então isso aqui é o mínimo. Tipo, se eu não tenho condições de ter outro computador agora, isso aqui vai rodar. Mas já pensa que muito provavelmente você vai ter que atualizar e comprar um melhor, tá? Então fiquem com isso em mente nas configurações mínimas aqui. Então eu fiz aqui um requisitos mínimos por mim, para você trabalhar decentemente, tá? Sistema operacional, mesma coisa, não tem o que fazer, tem que ser esses ou superiores, né? E a memória RAM, cara,
4 GB é muito pouco só para usar o computador hoje em dia. É quase impossível você usar um computador com 4 GB de RAM hoje em dia. Assistir um vídeo no YouTube, você não consegue fazer mais nada. O próprio Chrome, os navegadores de internet já consomem 4 GB só de ficar aberto. Então, não faz sentido você ter 8 GB de RAM, principalmente aqui no Spark, onde você vai ter sim que usar o Photoshop ou algum outro editor de imagem. Então, a gente vai entrar também nos requisitos lá do Photoshop no próximo módulo. Então, eu recomendo, no mínimo, não é o ideal ainda, no mínimo 8 GB ou mais, né? Aí se tiver mais, vai ser melhor. De memória RAM. A CPU, o processador também, a mesma questão ali. Eu recomendo que vocês tenham também, no mínimo, um i5 de 3 GHz. Quando você vai comprar o i5, tem lá o tanto de GHz. Compra um desse. Ou, se você for usar a AMD, que é uma marca mais barata ali, mas também é tão boa quanto eu uso um AMD, um Ryzen 5 de pelo menos 3 GHz vai já te atender de maneira legal, de maneira profissional. Você vai conseguir dar conta de fazer praticamente tudo aí, tá? Não vai ser o melhor do mundo, mas você já vai estar preparado aí para o mercado. Isso aí, tá? O M1 do Mac também tá indo muito bem. Os novos MacBooks aí com M1 estão rodando tranquilo aí o Spark e dá conta de você fazer um serviço bem profissional. E aí, falando de GPU aí, cara, o que acontece, né? Deixa eu até mudar para minha câmera aqui para mim, que eu vou fazer gestos, às vezes fica mais fácil de entender. A GPU é a placa de vídeo do computador. É como se fossem óculos. Vamos supor que a gente tem o cérebro, que é o processador. Aí, dentro do processador, lembra que eu falei que alguns têm a GPU interna? É como se fossem os olhos do computador. Porém, para usar os olhos, você precisa do cérebro ali. Então, a placa de vídeo, né, que seria a GPU, ela é como se fosse um óculos que vai fazer o olho gastar menos do cérebro e vai fazer o olho enxergar melhor. Então é isso, a imagem que está aparecendo na tela é como se a gente colocasse um óculos ali para ela ver mais bonita, ela ver mais legal e sem usar tanto o cérebro. E em alguns softwares como o Photoshop, o software 3D, de vídeo, etc., você não roda as coisas em tempo real. Só no final que você salva um arquivo. E aí sim, ele vai usar a placa de vídeo, vai renderizar, e vai ficar um tempo lá com o computador parado e vai salvar. No Spark, a gente faz filtro de realidade aumentada. A placa de vídeo, ela lê tudo em tempo real. Você não salva um arquivo final e depois assiste ele. Você vai usando em tempo real. Então o Spark, ele usa GPU, então é muito importante, cara, que vocês invistam em uma GPU ou já tenham noção que futuramente vocês vão ter que investir, principalmente com as tecnologias aí evoluindo. Se a gente entrar com VR dentro do Spark, etc., não tem como fugir. Você vai ter que ter uma GPU. Tá? Não precisa ser a mais potente do mercado, tanto que eu coloquei aí as opções mais custo-benefício para vocês aí, que é a GTX 950, é de 2 gerações, quase 3 gerações para trás, mas ela vai conseguir te atender, e a GTX 1050 também, da NVIDIA, essas duas vão te atender, beleza, são bem custo-benefício, tá? E na AMD eu coloquei aí a R9 270X e a RX 570 ou superior, tá? E se você não entende nada de informática, eu tenho certeza que você tem algum amigo aí que trabalha com informática, algum amigo nerdão, um gamer aí, que vai conseguir te ajudar. Chama ele e fala, cara, me ajuda a montar um computador para eu fazer meus filtros aqui. O cara lá do curso, o Kevin, disse que isso aqui é o melhor, não sei o que lá, você pode me ajudar? Vai lá, pede uma ajuda para ele, que eu tenho certeza que ele vai adorar te ajudar, tá bom? E aí você falou assim, montar computador, Kevin? Como assim? Então, aí vem um ponto um pouco polêmico agora, tem gente que me cancela por causa disso, mas não compre o notebook, tá? Ainda não compre. E eu vou te convencer aqui, eu vou te dar todos os motivos para você não comprar um notebook, tá? Se a gente fala de notebook, ou notebook, por que ele existe, notebook? Por que essa demanda foi criada? Ele foi pensado para portabilidade, né? Para você ter um computador em qualquer lugar que você vá. E grande parte do valor, do custo dele, é por essa possibilidade de portabilidade e não por qualquer outra coisa. Muita parte do valor é por conta disso, tá?
Outra questão é que tem algumas legislações aqui no Brasil que falam que, por exemplo, todo notebook tem que ter pelo menos uma peça brasileira, então eles supervalorizam essa peça e aí é uma peça que não é de tanta qualidade, etc, ele acaba ficando mais caro. Aí, se a gente for falar de, sei lá, eu sou pobre, né, gente? Eu sei como é e vamos falar de custo-benefício. Eu comprei a minha máquina usada e fui melhorando ela com o tempo. Se você comprar um notebook, você só vai poder trocar duas coisas, que é o espaço de armazenamento dele, né, que é o HD, o botão SSD para ser mais rápido, e a memória RAM. E essas duas coisas não podem, por exemplo, fazer o seu computador ser compatível com o Spark. Você não consegue trocar nem o processador e nem a placa de vídeo. E não é nem trocar, você não consegue nem pôr se ele tiver. E também tem a questão da temperatura, que eles esquentam muito mais e vai chegar um tempo que está muito quente, o computador vai ficando mais lento. Então, um desktop já não tem tanto esse problema. Mas vamos fazer um comparativo aí, né? O notebook ele é pensado para portabilidade, enquanto o desktop ele é pensado para performance. E aqui, cara, você vai virar um desenvolvedor de jogos praticamente. O que você precisa mais ainda do que qualquer outra coisa é performance. É muito ruim trabalhar com o computador travando, você acaba desistindo, você acaba ficando desanimado, porque você quer trabalhar, mas a máquina não deixa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de processadores, que é o que vai fazer tudo acontecer dentro do computador, quando a empresa ela vai montar um processador para notebook, ela é diferente do processador para desktop. Por quê? Porque um é pensado para performance, o desktop. Então o processador ele vai ser parrudo, ele vai ser forte e vai usar toda a potência. No notebook, ele é pensado para ter portabilidade. Então qual que é o foco deles? Economizar bateria dos aparelhos. Então ele não vai ser tão forte, às vezes tem até o mesmo nome processador, mas no notebook ele vai ser mais fraco do que a versão desktop. O valor agregado ali no notebook, desse fato de ser portabilidade, e no desktop ali é possível trocar todas as peças. Então você pode começar ali com um computador mais barato e conforme você for pegando job, for ganhando dinheiro, você vai evoluindo ele e deixando ele melhor. Então você não precisa gastar todo o dinheiro de uma vez. Outra coisa nesse sentido é que o notebook, quando ele fica ruim, pelo fato de você não conseguir trocar as peças, não tem como você melhorar ele. Você vai ter que jogar ele fora, vender ele e comprar outro. Então, às vezes, tipo assim, você tem um notebook, para ter um notebook um pouco melhor, você vai ter que gastar 3, 4 mil. E às vezes no computador, às vezes você gasta R$ 1.000 e deixa ele melhor do que o outro notebook que você comprou, que você não precisou pagar todas as peças. Você paga só aquela que precisava, né? E questão de temperatura, do computador é muito melhor na passagem de ar, você consegue mudar isso também, você consegue colocar ventoinha, consegue colocar refrigeração à água, e aí ele vai rodar melhor, não vai travar porque está muito quente, não vai desligar do nada, não tem problema de bateria viciar, porque ele está sempre na tomada, é uma belezinha, tá? E por isso que eu falo para vocês não comprarem um notebook. E aí você fala para mim, e quando eu devo comprar um notebook? Se você já tem um notebook, invista num desktop e deixe o seu notebook para emergências. Você tem que deixar ele para o que ele realmente serve. De repente você vai numa reunião com um cliente presencialmente, aí você leva seu notebook, você apresenta as coisas lá. Você vai passar as férias em algum lugar e aí quer levar o notebook para casa, você tem que mexer em algum job, fazer alguma coisa. O notebook é muito útil. Mas como máquina principal, desktop, gente. E nesse tempo que a gente está agora, enquanto eu estou gravando esse curso em pandemia, cara, ninguém está precisando sair de casa, ninguém está precisando viajar. O mundo já acostumou a fazer reunião virtual, então não tem necessidade nenhuma de ter notebook. Não tem. Zero necessidade. Então, se você já tem, usa como secundário. E se você já tem um desktop top, talvez valha a pena, de acordo com a sua rotina, comprar um notebook como secundário ali, tá? Então, essa foi a primeira parte aí, da gente ver os requisitos. Agora vamos para a próxima aula aí, que vai ser aonde a gente vai fazer o download. Então vamos lá, agora vocês já sabem, vocês já vão conferir se o seu computador é compatível, se não for já vão atrás, vão pegar emprestado, etc. Viu lá, computador é compatível, o que a gente vai fazer agora? A gente vai
baixar. Vamos baixar o Spark finalmente, tá? Tem que estar tudo certinho, tá, gente? Para não ter problema lá na frente, tá? Então vamos baixar. Para baixar, aí sim a gente vai naquele botão rosa lá, o baixar, né? Lá no site do Spark. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos clicar nele. E ele vai para esta tela aqui, que é a tela de download do Spark, né? Como vocês podem ver aí, coloquei o link para vocês verem aí, caso vocês queiram ir direto. E aí a gente tem o botãozinho aqui de baixar. Aqui embaixo tem algumas outras informações, Spark Air Player, que eu vou falar em outra aula, e o Hub aqui, mas o importante aqui, o baixar do Spark Air, né? Então você vai clicar aqui e vai baixar o arquivo, ele é um pouco pesadinho, então você tem que ter espaço no seu computador. Eu até tinha baixado antes para testar, ó, 579 megas. Então depois que você baixar, você vai entrar aqui nessa tela para instalar, que eu vou instalar juntinho com vocês. Toda em inglês a instalação, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo até para instalar. Então, vou baixar aqui e instalar com vocês, tá? Então vamos lá. Tô aqui, ó, baixei, vamos executar. É uma instalação normal, se você nunca instalou o software, não tem segredo nenhum, tá, gente? Então, blá, 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 vamos pro próximo. E aí ele vai ter uns termos de condições aqui, é legal ler, porque não é tão grande, tá? Eu já li ele, tá falando, né, que você baixar, o conteúdo é deles, não é seu, você não pode modificar tudo, que eles não se responsabilizam pelas coisas, é legal ler. Depois que você lê, você aceita os termos aqui, vem Next, e aí ele coloca aqui, ó, que se você quiser usar os dispositivos da Apple, né, do iPhone, para espelhar os filtros diretamente, sem ser pelo Instagram, você tem que baixar o iTunes. E o mesmo vale para Android, você tem que baixar os drivers aí do seu aparelho Android, tá bom? Mas a gente vai chegar nessa parte. Seleciona a pasta para instalar, eu recomendo que não mude, tá? Vá na original mesmo. Dá um Next. E aí finalmente vem a tela de instalação. E aí vai depender do seu computador aí, ó. Vamos ativar aqui. Pediu a permissão de administrador. Vai depender do seu computador aqui se vai ser mais rápido ou mais devagar, né? Vai depender se você tem um HD ou um SSD bom aí, ele vai ser mais rápido. Acabou a instalação, vamos em Finish. E agora ele já vai estar aqui no meu menu iniciar, ó. Spark Air 114. Vamos clicar nele. E aí a gente vai para essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa tela aqui, tá? Que é a tela de login do Spark. Eu coloquei ela grande aí para vocês verem com mais detalhes. É a tela de login do Spark. Você fala, como assim login? Eu nunca usei o Spark, que login é esse? O login é o login do Facebook, né? Ah, mas Kevin, eu vou fazer filtro pro Instagram, não tem que entrar com o Instagram? Não, gente. Todos, a central do Spark Yard, todos os filtros e etc. e tudo mais, é feita pelo Facebook. E aí, a partir de lá, a gente vai fazer as coisas no Instagram. Então é importante que você já tenha a sua conta vinculada com o Instagram. Sabe quando você vai postar uma foto no Instagram, ele tem a opção de postar no Facebook também? É por lá que você faz a vinculação da sua conta. Conta de cliente, etc. Mais para frente a gente entra nesse assunto, vamos aprender a fazer antes, depois a gente vai fazer para cliente, né? Então essa é a tela de login. Você vai entrar com o seu Facebook, ou você clica ali em cima, login com o Facebook, ou você digita ali embaixo, né? Eu vou clicar ali em cima, porque eu acho que ele já vai direto. Ó. Ah lá, você está conectado como Kevin Lima, abrir o Spark Air Studio. E aí, eu acredito que ele já vai abrir diretamente, tá?
Geralmente, quando é a primeira vez que você abre o Spark, ele vai abrir direto num projeto que tem um solzinho e etc. Você pode fuçar nele ou você pode ignorar e fechar e já vir para essa tela inicial aqui, que a gente vai falar no próximo módulo, que vai ser, né, o próximo módulo de Spark, depois que eu falar do Photoshop, que vai ser exatamente da interface e de como funcionam os trackings, o que é tracking, tudo no próximo módulo de Spark AR, tá? Então, é isso, instalem, aproveita para fuçar, já vai abrindo os templates aí e depois vem para o próximo módulo que vai estar disponível aí em seguida.